Vamos. Esse projeto foi um projeto de conclusão de curso e eu optei por esse tema, primeiro por um fascínio pessoal pelo tema em si e segundo porque eu achava bem oportuno ter uma nova perspectiva dentro de um tema que já foi explorado na moda, que é a Vênus, deusa do amor, deusa da beleza. E eu queria trazer uma nova Vênus, uma nova maneira de enxergar a Afrodite, não com tanta fragilidade, que não fosse nitidamente associado ao aspecto da estética grega. Eu queria desvincular um pouco disso e trazer uma versão diferente, uma versão minha. A minha principal linha de raciocínio para desenvolver essa coleção foi baseada bastante no mito da deusa. Eu fiz um estudo teórico muito grande. O tempo de 1 ano que eu tive para desenvolver esse projeto, 6 meses, eu me dediquei só à parte de monografia e de pesquisa teórica. E nessa parte eu pude me aprofundar bastante em aspectos e desdobramentos do mito da deusa que me abriram possibilidades que até então eu nem conhecia. E num segundo momento desse projeto foi que eu desenvolvi a parte prática do desenvolvimento de coleção baseado em todas aquelas informações que eu consegui dentro da minha pesquisa. Com essa pesquisa teórica desenvolvida e o início da minha pesquisa prática, para eu nortear a minha prática, eu acabei montando um mapa de raciocínio e dentro desse mapa eu esquematizei as coisas importantes do mito que eu queria levantar. E acabei montando 3 famílias de criação. Nessas famílias, a primeira falava bem mais de Afrodite, apesar de todas falarem, essa se dedicava exclusivamente a falar de Afrodite, do feminino, da feminilidade, da delicadeza e da pureza, principalmente do surgimento, porque eu me baseei também em algumas obras de arte clássicas que retratam o nascimento de Vênus. E eu quis trazer um pouco dessa pureza, até dos tons, da cartela de cor, as texturas, a textura da espuma do mar, que foi a espuma que fez com que foi da espuma que ela surgiu no mar. Então, esses aspectos foram o que pontuaram essa família e que foram determinantes para definir bem que essa era a família Afrodite. A segunda família que eu trabalhei foi a família Hefesto, que eu optei por essa família porque Hefesto foi o deus que foi casado com ela. E era uma relação muito aprisionadora, em que ela era a deusa da beleza e, ironicamente, era casada com um deus que não era tão bonito e que era muito mais preocupado com o trabalho do que com a beleza, com a estética, com a arte e etc. E isso eu quis trazer nessa relação do mito esse conceito de prisão, de que talvez até que ponto aquilo era uma coisa boa para ela, enquanto mulher principalmente, até porque a minha coleção fala muito do feminino e da força da mulher. Então eu quis trazer esses diversos pontos e diversos papéis que a mulher desempenha. Dentro dessa família de Hefesto, eu acabei optando principalmente por um conceito de rede. Por quê? Primeiro, por essa questão da prisão dessa relação. E segundo, porque dentro do mito tem uma descrição de uma rede que ele confeccionou para flagrar uma traição da esposa. Então, eu desenvolvi brincos que eram feitos de rede de couro, mas extremamente delicados. Eu fiz detalhes de cadarços entrelaçados em forma de rede para fazer acabamento de punho, acabamento de bolso e etc. E eu fiz outros tipos de rede com materiais diferentes, principalmente tecido e aviamentos, para compor essa família, para trazer essa ideia da prisão. As golas eram mais altas para trazer essa ideia do sufoco, dessa sensação de falta de liberdade. A terceira família que eu trabalhei foi a família de Ares, e eu optei trabalhar com esse deus específico porque Ares foi um dos amantes de Afrodite, mas ele foi um grande amor dela. E ele é muito relevante dentro do mito dela. E foi por isso que eu acabei optando por falar de Ares. E Ares foi o que me deu essa linha tênue entre o feminino e o masculino, entre o forte e o fraco. Até que ponto o forte não pode ser frágil e vice-versa. Como Ares é o deus da guerra, eu acabei optando por falar de um lado militar
mas não o militar que a gente vem tratando ultimamente na moda. Eu acabei olhando para o militar romano e fui para as armaduras, para o vermelho, para o dourado, para as amarrações. E isso me deu roupas mais estruturadas, mas ao mesmo tempo muito provocantes, muito femininas. Eu desenvolvi decotes mais profundos, mais ousados, combinações mais apaixonantes, mais à flor da pele, porque eu quis trazer essa ideia de Áries e Afrodite, a explosão da paixão, sabe? O oposto que se atrai e é incontrolável, mas também não é tão oposto assim. Então essa foi a ideia que eu quis trazer dentro dessas famílias. Além de desenvolver as peças de roupa em si, eu também desenvolvi os acessórios. Eu desenvolvi pulseiras, brincos, cordões e coisas dentro de cada família. Na família de Afrodite, eu acabei optando pelas conchas do mar, porque remete a ela, porque sempre foi muito associada a ela, tanto nas artes quanto na descrição do mito, e trazia essa feminilidade. Só que eu imprimi isso de uma maneira diferente. Eu peguei uma concha, que todo mundo sabe que é uma concha, e dei uma nova cara para ela, uma nova maneira de interpretar. De início você olha e não necessariamente você sabe que é uma concha. E associei ela com o uso de pérolas, que também são elementos que vêm do mar e que também são muito ligados a ela. Na família de Hefesto, como eu disse, eu acabei optando pelas redes. E para fazer de uma maneira bem artesanal, já que ele era um deus artesão praticamente, ele era um deus ferreiro que construía coisas de ferro, mas extremamente delicadas, eu optei por usar um couro e dentro das cores que são associadas a ele, que eram os tons ferrosos ou então os um pouco mais rosados, como o cobre, e construí redes de couro, tiras de couro bem finas, bem acabadas nos arremates e nas junções, para não sobrar nada, para ficar com uma cara de bem artesanal mesmo, bem fiel à filosofia de tudo que eu estudei sobre esse deus. E a família de Áries, eu acabei tendo, obviamente, acessórios que me remetiam ao militarismo. Eu fiz brincos que eram nitidamente escudos, pulseiras que eram cartuchos de bala e coisas mais pesadas, mas sem perder a feminilidade. Tudo que eu fiz nessa coleção, na verdade, está ligado a essa fluidez, onde tudo pode ser tudo, mesmo tudo sendo muito diferente. Um ponto é muito diferente do outro, mas em algum momento ele se conecta. E era essa conexão e essa divisão que eu quis mostrar nessa coleção. E eu fiquei bem feliz com o resultado, porque eu acho que é uma coleção que respeita muito essas diversas faces da mulher, essas diversas condições da mulher, e pude cumprir aquilo que eu me propus a fazer, que era trazer um novo olhar para uma Afrodite e uma Vênus que todo mundo conhece. Eu pude mostrar que Vênus não é só a deusa da beleza, o mito dela é muito mais rico e a gente pode explorar muito mais. É um tema muito clássico, mas que se a gente voltar e pensar de uma maneira diferente, a gente consegue inovar ainda dentro das referências que a gente tem há séculos e há anos. E eu acho que no final, eu tenho um line-up até diversificado dentro das famílias, mas a gente conseguiu trazer um line-up que fica tudo dentro de uma mesma coleção, respeitando bastante o tema.